Olá, amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para a quarta aula do curso de Astrologia Kármica e antes de começarmos a falar sobre os karmas mais em específicos, vamos só fazer aqui uma pequena revisão daquilo que nós demos nas aulas passadas. Então, na terceira aula estivemos a ver o mapa mais em pormenor. Lembras-te que falámos que o mapa astral, ou a fotografia do céu no momento do nosso nascimento, ela estava dividida em três partes, que eram as casas, ou as áreas de vida, as constelações, ou signos, ou comportamentos, e os planetas, que também de alguma forma influenciavam os nossos comportamentos. E lembra também que nós falamos que existe sempre uma casa, um signo e um planeta que são correspondentes, ou seja, que têm a mesma energia. Então, neste caso aqui, nós podemos dizer que a casa 1, o signo de Carneiro e o planeta Marte têm a energia de movimento e de ação. Lembras também que nós falamos sempre dos opostos, não é? Que é para ser mais fácil também nos lembrarmos. Ora, se existe a ação, na casa oposta, a casa 7, no signo oposto, o signo de Balança, e no planeta oposto, o planeta Vênus, nós vamos ter a capacidade do entendimento, mas vamos ter movimento a menos, ou seja, movimento a mais em Carneiro, casa 1, e Marte, movimento a menos em casa 7, Balança e Vênus. Okay? Falamos também que quando nós estávamos na casa 2, Touro e Terra, nós temos a capacidade da materialização. Só que às vezes ficamos um bocado apegados e materializamos demais, ou ficamos ali apegados às coisas. Então, neste caso, nós temos na área oposta a situação ligada com a casa 8, o Escorpião e o planeta Plutão, que são aqueles que transformam demais e depois têm alguma dificuldade em materializar. Então, no caso, nós temos Touro, casa 2 e Terra, materialização a mais, e depois casa 8, Escorpião e Plutão, materialização a menos. Okay? Entretanto, falamos também sobre a casa 3, os Gêmeos e o Mercúrio, que tem a ver com a comunicação, a expressividade, que às vezes também é um bocado de expressividade a mais, okay? E temos no outro lado, o eixo oposto, a casa 9, o Sagitário e o Júpiter, que por ter muita sabedoria, às vezes tem comunicação a menos. Está lá no seu pedestal, acha que sabe tudo e não se quer misturar com a ralé. Então, no caso, nós temos casa 3, Gêmeos e Mercúrio, comunicação a mais, casa 9, Sagitário e Júpiter, comunicação a menos. Entretanto, também falamos sobre isto de uma forma muito relativa, ok? Só para ficar aqui uma revisão na matéria. Entretanto, falamos também sobre a casa 4, o Caranguejo e a Lua, e aqui dissemos que existe uma grande sensibilidade, falamos até na mãezinha, e no outro lado nós temos o Capricórnio, a casa 10, o Capricórnio e o Saturno, que têm sensibilidade a menos, ok? Então, o casa 4, Caranguejo e Lua, sensibilidade a mais, e casa 10, Capricórnio e Saturno, sensibilidade a menos. Falamos também na casa 5, no Leão e no Sol, que mostra muito a sua identidade, e falamos do outro lado, a casa 11, o Aquário e o Urano, que mostra pouco a sua identidade, gosta mais de se juntar ao grupo, estar atrás de alguém, ok? Dados do grupo. E neste caso, então, nós temos na casa 5, no Leão e no Sol, identidade a mais, e na casa 11, no Aquário e no Urano, identidade a menos. E finalmente, temos na casa 6, Virgem e Quiron, temos racionalidade a mais, porque é aquilo que é muito organizadinho e tudo, e temos na casa oposta, o casa 12, o Peixes e o Neptuno, que tem racionalidade a menos, ou seja, muito mais espiritualidade, muito mais fantasia, estava a faltar a palavra, ok? Então, recapitulando, casa 6, Virgem e Quiron, racionalidade a mais, e casa 12, Neptuno e Peixes, racionalidade a menos, ok? Então, se reparares, nós temos sempre movimento a mais, movimento a menos, materialização a mais, materialização a menos, comunicação a mais, comunicação a menos, sensibilidade a mais, sensibilidade a menos, e identidade a mais, identidade a menos, racionalidade a mais, racionalidade a menos, ok? Então, isto significa os tais eixos, que nós já tínhamos falado nesta primeira aula, que de um lado nós temos um excesso de energia e do outro lado nós temos o excesso oposto dessa energia, mas o eixo é sempre o mesmo, da movimentação, da materialização, da comunicação, da sensibilidade, da identidade e da racionalidade, ok? E assim conseguimos identificar mais rapidamente quais são as energias que estão presentes e o que é que a pessoa precisa trabalhar para encontrar um meio do eixo, ou seja, o equilíbrio entre um ponto e o outro, ok? Fez sentido isto para ti? Maravilha! Entretanto, tal como eu dizia há bocado, nós na primeira aula falamos sobre aquela máxima importantíssima, que é, estamos aqui para evoluir e todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. E na segunda aula também falamos sobre a segunda máxima que vem no seguimento desta, que também é importantíssima, que é
todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução, por isso não interessa a experiência que estamos a viver, mas sim a aprendizagem que tiramos dela, ok? E então, é à luz destes dois conceitos que nós vamos continuar agora aqui a falar sobre os karmas na prática, no mapa em si, para cada vez que tu olhes para um dos karmas, no sítio em que ele estiver colocado, neste caso, a área de vida, seja o signo, seja o planeta, tu vais conseguir identificar que tipo de comportamento é que a pessoa tem naquela área, seja no lado positivo, seja no lado negativo, e que tipo de comportamento é que ela vai necessitar de ter para equilibrar e conseguir tirar partido daquela energia que ela tem ali naquela área, ok? Claro que quando nós falamos em karmas, normalmente as pessoas têm a tendência a pensar em karmas, coisas pesadas, coisas difíceis, não é? Não consigo ter relacionamentos, não consigo ter um trabalho, não consigo ter dinheiro, ok? Tudo é sempre o karma da pessoa, mas tu já aprendeste, na lei dos karmas, que o karma não tem a ver com o que está fora. Isso é o que nós vemos, o que nós achamos que é aquilo e que nós é que somos as vítimas. Mas o karma tem a ver com o que está dentro, ou seja, o pensamento que a pessoa tem que faz com que ela haja de uma determinada maneira e que obviamente que depois o mundo vai reagir àquela ação e vai causar uma realidade negativa. E por isso é que nós aqui vamos falar sobre os karmas, ou seja, os que são mais pesados. Dividimos entre karmas principais, o intermédio e os secundários, para que tu consigas entender que essas coisas negativas que normalmente acontecem na vida das pessoas, no fundo têm a ver com o padrão de pensamento que elas tinham dentro delas, o que é que elas precisam de mudar nesse padrão de pensamento para começarem a ter melhores resultados. E assim já podes orientar melhor, quer seja a ti próprio, quer seja as pessoas que te vierem consultar. Ok? Fez sentido este encadeamento de ideias? Fizemos então aqui a revisão e agora vamos começar a falar sobre o primeiro karma, que é aquele que normalmente toda a gente fala, okay? Que é o mais pesado de todos. Aliás, até se costuma dizer Saturno, o senhor do karma. Já ouviram falar disto, não é? Okay? Só que, como eu vos disse, não é só Saturno que é o senhor do karma, ok? A constelação correspondente a Saturno, que é Capricórnio, também é muito forte, também tem a mesma intensidade que o Saturno tem. E como eu vos disse também na última aula, há astrólogos que não consideram isto da maneira que eu considero, mas eu, pela experiência toda que tenho tido, de mapas que tenho lido e que vocês também vão ter, ou tu também vais ter, essa capacidade de conseguir ir ver ao mapa e confrontar com a vida da pessoa e confrontar com a tua própria vida, vais chegar à conclusão que tanto faz ser Saturno como Capricórnio numa determinada área, ela vai influenciar da mesma maneira e nós vamos ter que trabalhar o mesmo, ok? Por isso é que eu queria que tu entendesses que o Saturno, ele é, ou o que corresponde à constelação de Capricórnio, ele é o último planeta visível da Terra, ok? Se nós pegarmos um telescópio normal, daqueles que, às vezes até mesmo a olho nu ele é visível, mas pronto, vamos um telescópio daqueles normaisinhos, daqueles que a gente compra nas lojas e pode por aí para ver, Saturno é o último planeta que nós vamos conseguir ver assim facilmente, ok? Porque a partir daí, a partir de Urano, Neptuno e Plutão, só um potente telescópio é que consegue ver. E repara, na Antiguidade, quando surgiu a astrologia, nós chegávamos ao planeta Saturno e acabava, porque eles não conseguiam ver mais planeta nenhum, então eles achavam que era só aquilo, ok? Então nós tínhamos os tais planetas que toda a gente fala, que é, neste caso, o Sol e a Lua, que não são planetas para nós, mas na astrologia também consideramos planetas. Depois era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Terra que era onde nós estávamos, Marte, Júpiter e Saturno. E acabou, ok? Então, neste caso, repara, se Saturno é o último, pelo menos visível, ele significa a barreira, significa o fim. E neste caso aqui, nós conseguimos olhar para o Saturno como sendo aquilo que afeta a realidade, ou seja, aquilo até onde nós conseguimos ver, é a realidade. Saturno é a realidade, ok? Então, sendo a realidade, e como nós muitas vezes temos alguma dificuldade em encarar a realidade, porque ela não é como nós queremos, porque sentimos-nos frustrados com ela e tudo, obviamente que nós não vamos gostar de Saturno, ok? Nós não vamos gostar, obviamente, também da constelação de Capricórnio, que é a regente do Saturno, ok? Por isso é que é importante nós percebermos que o Saturno vai sempre representar a realidade, nua, crua, difícil. Por isso é que dizemos que o Saturno tem falta de sensibilidade, assim como o Capricórnio. Que falta de sensibilidade, ok? Porquê? Porque é a realidade, nua e crua, ali, a frio, ok? Saturno não é aquele que diz pronto, deixa lá, minha querida, deixa lá isso para a próxima vez será melhor. Não é, fizeste mal, está errado, tens de corrigir, toca andar para a frente, senão não sais do sítio. Ok? É duro, é frio, por isso é que se diz que o Saturno é o senhor do karma, ok? Não é que os outros também não sejam kármicos, mas Saturno é aquele que é pesado, é o peso da realidade, ok?
Faz sentido para ti perceberes isto? Se entendes desta forma, fica mais fácil de conseguires compreender este tal peso que normalmente a gente põe em relação ao Saturno, ok? E claro, o Saturno é para mim o primeiro dos principais karmas e é aquele que, num lado positivo, nós até podemos ver, podemos sempre ver a coisa do lado positivo, não é? Então podemos ver que é bom nós termos noção da realidade, é bom nós sermos pessoas responsáveis, que assumimos os nossos atos, ok? É bom nós sermos pessoas que têm experiência, que temos experiência, que sabemos sobre a questão, que não damos um passo sem pensar em analisar bem para sabermos se estamos a dar o passo correto ou não, é? Que estruturamos as coisas de maneira a que aquilo vá à frente e consiga chegar a algum lado. E quando lá chegamos, porque demos estes passinhos todos muito devagarinho, porque tivemos a certeza daquilo por onde o caminho que estávamos a percorrer, nós vamos ter uma autoridade na matéria, ok? Portanto, do lado positivo, este Saturno, ou Capricórnio, ele pode ser extremamente interessante para nós, porque significa a maturidade, significa a responsabilidade, significa a estruturação, a autoridade, ok? Que é maravilhoso. Por exemplo, quando nós pensamos em Saturno num estado bom, então nós estamos a pensar, por exemplo, num governo, mas estamos a pensar num governo bem estruturado e que funcione, ok? Não pode ser uma coisa má, porque se formos ver no lado negativo, também podemos encaixar o governo, mas é quando ele está burocracia a mais, ok? Você imagina, por exemplo, as coisas que não funcionam e que tem que se preencher demasiados papéis e demasiadas regras, demasiada autoridade, ok? Isto é no lado negativo, mas se um governo estiver bem atualizado, estruturado, com certeza que será uma coisa boa, ok? Se não existisse uma estrutura em termos sociais, se não existisse alguém que mandasse, isto era uma balela, não é? A gente fazia o que lhe apetecia e era um bocado complicado, não é? Vocês lembram-se, ou tu lembras, quando estamos a falar em relação à questão da, por exemplo, Idade Média ou mesmo antes disso, uma pessoa não gostava da outra, chegava ali, pimba, matava a pessoa e acabou, pronto, não tinha que dar a cavaca a ninguém, era mais forte, matou, ok? No momento em que começa a existir um Estado, um governo, alguém que regula, que põe algum género de ordem na situação, estrutura, a pessoa já começa a sofrer as suas consequências se matar a outra, então ela já pensa duas vezes antes de matar, ok? Então, esta questão da estrutura da autoridade, ok? Que muitas vezes é colocada, por exemplo, pela polícia, neste caso, quando falamos na Idade Média, era mais os guardas, né, do que a polícia, mas pronto. Sendo assim uma questão de medo da autoridade, mesmo quando era o rei mandava, o rei tinha poder, ok? Isto é uma questão de autoridade. Ora, então aqui nós também conseguimos ver algo que é positivo, significa que a sociedade se vai estruturar, vai ter mais regras, vai ter mais disciplina, vai ter mais respeito, ok? E portanto as coisas vão funcionar melhor. No entanto, quando começa a abusar a autoridade, quando começa a haver regras a mais, quando as pessoas, em vez de pensarem em coisas criativas, só sabem é penalizar, só sabem é travar, não pode, não faz, não deixa, não sei o quê, ok? Faz-me lembrar, por exemplo, quando nós temos uma autoestrada, não é? E as pessoas começam todas a andar à velocidade que lhes apetece, ok? Têm acidentes, depois vem alguém e diz, não se pode andar mais do que 120. Pronto, pimba, ok? Quem anda mais que 120 vai pagar uma multa. Está muito bem, está certo, que é para nos ceder a velocidade, mas depois nós temos às vezes carros que são umas bombas, são mesmo bons, poderiam andar mais e que não andam porque só podem ir a 120. E às vezes temos uns chassos, coitadinhos, não é? Que nem sequer deviam estar a sair de casa e estão ali a andar a 120 na autoestrada e podem provocar acidentes. Por isso há sempre o lado bom e o lado negativo. E é preciso termos esta atenção quando nós olhamos para o mapa e quando nós vemos este Capricórnio, este Saturno, nesse mapa, ok? Nós temos que ver que a pessoa tem esta possibilidade de ser estruturada, de ser organizada, de ser responsável, de ter autoridade na matéria, porque demorou até chegar ali àquele ponto em que ela está de segurança, ok? Porque enquanto não chega lá, ela é insegura, ela não vai em frente, ok? Mas, como eu dizia, o lado negativo também significa que esta pessoa vai ter medos de avançar, vai ter limitações, vai pôr muito peso, porque eu tenho que, porque é preciso, porque eu tenho que estar à altura, porque eu tenho que corresponder à regra, que eu tenho que corresponder à norma da sociedade, ok? E acaba por ficar um bocado limitada e acaba por não avançar. Eu costumo dizer muitas vezes que o Saturno ou o Capricórnio são como um carro, ok? Como o travão de um carro. Se nós tivermos um carro sem travões, obviamente estamos sempre a ter acidentes, não é? Mas se nós tivermos um carro e estivermos sempre com o pé no travão, nós também não saímos do sítio. Portanto, tem que haver aqui um meio termo entre as duas questões, ok? Então, quando nós falamos em Saturno e em Capricórnio, a palavra-chave é sempre responsabilidade, ok? E pode ser responsabilidade a mais ou responsabilidade a menos, ok? Por isso, é necessário a pessoa perceber que o que ela tem é uma limitação, um peso em cima, e por isso é que ela vai sentir que tudo na vida dela trava, que as coisas não andam em frente, que há o peso da responsabilidade, parece estar a carregar a cruz do Cristo, como eu digo muitas vezes, e faz todo sentido, ok? Então,
o que nós vamos sugerir a esta pessoa é que, para ela utilizar melhor o seu lado de responsabilidade e de autoridade, ela vai ter que criar uma determinada estrutura que seja mais adequada ao seu funcionamento, ok? Que seja, lá está, o pé está lá pronto para pôr no travão, mas só vai ao travão quando é necessário, ok? Então há uma necessidade de trabalharmos, e aqui a palavrinha mágica é flexibilidade, ok? Quanto mais flexível a pessoa for, porque normalmente o Capricórnio é aquela coisa da responsabilidade, eu tenho que lá está o pé no travão, não é? Quanto mais flexível a pessoa for e ficar ali à espera de quando for necessário ser responsável, ela é, quando não é necessário, ela sabe passar por cima, ok? E vamos dar aqui exemplos para todas as áreas, para tu entenderes bem, mas basicamente será esta questão do fazer o jogo de cintura, ok? Ser flexível. Eu vou ou não vou, ou um bocadinho mais, ou um bocadinho menos, vou indo devagar até conseguir obter aquilo que eu preciso. No entanto, como Saturno e Capricórnio, como te disse, exige muito e faz com que a pessoa muitas vezes não acredite no seu potencial, uma das coisas muito importantes que o Capricórnio precisa de fazer, ou Saturno, será criar uma estrutura que lhe permita sentir-se mais forte, ok? Então, por exemplo, utilizar agendas, fazer planos, ok? Ter as coisas bem estruturadas e bem organizadas, de maneira que se sinta mais forte, mais seguro, mais capaz, e aí já possa avançar com um bocado mais de atitude, não é? Não pode simplesmente dizer, porque eu não posso sair do sítio e isto não dá, é contra, é aquilo que costuma dizer, é meu karma, é contra mim, não é? Eu não posso fazer nada. Não, a pessoa pode fazer, tu sabes isso, não é? É o pensamento da pessoa que está a levar àquela atitude. Se ela muda o pensamento, se ela é mais flexível, se ela é mais leve, com certeza que ela vai conseguir tirar mais partido da situação, ok? Então ela vai criar uma estrutura sim, mas uma estrutura menos exigente, que lhe vai dar mais poder para ela conseguir fazer coisas de uma forma mais funcional na sua vida, ok? Fez sentido esta explicação? Maravilha! Então, agora vamos falar de Capricórnio e Saturno em cada uma das áreas do mapa astral, ok? Se tu encontrares o Saturno na primeira casa, o Capricórnio na primeira casa, o que é que significa? Numa segunda casa, o que é que significa? Uma terceira, o que é que significa? E por aí fora, ok? E para ser mais fácil de depois conseguires consultar e tirar a informação, aquilo que eu resolvi fazer foi, eu vou fazer um vídeo para cada uma das áreas, ok? Porque assim, se tu estiveres a analisar um mapa e tiveres dificuldade, escusas de estarem a ver o vídeo todo, ok? Vais lá, procuras naquela lista qual é o vídeo que tem o que corresponde à área que tu queres ver, vais lá, vês aquilo, ficas com a tua informação, pronto, tiras os apontamentos que quiseres e tal, e assim, já podes interpretar melhor o mapa, ok? Tive um boitinho, não tive? Claro que depois vai significar que no fim do curso vamos ter bastantes aulas, mas não quer dizer que não seja mais fácil para ti depois ires lá buscar a informação porque ela está repartida, ok? Fez sentido esta explicação? Maravilha! Estamos então preparados? Vamos passar para a aula em que eu vou começar a falar sobre o Saturno e Capricórnio na primeira casa e por aí sucessivamente em todas as outras. Aqui, só para terminar, queria que não te esquecesses das palavrinhas mágicas, ok? E as palavrinhas mágicas são responsabilidade, ok? E flexibilidade. Responsabilidade, estrutura e flexibilidade, ok? Ou seja, vamos fazer com que a energia oposta à do Capricórnio, que é o caranguejo, a energia oposta à do Saturno, que é a Lua, que tem a ver com sensibilidade, entre neste Capricórnio e traga um pouco daquilo que é necessário, esta tal flexibilidade, para conseguir ver as coisas em prismas diferentes, para agir em prisma diferente e para conseguir obter resultados diferentes também. Ok? Estamos lá? Vamos então continuar.